O mundo é um lugar cheio de segredos escondidos na vastidão da natureza e nas profundezas do desconhecido. Alguns mistérios sobrevivem ao tempo, transformando-se em lendas contadas de geração em geração, enquanto outros aguardam pacientemente para serem desvendados. Nesta jornada, vamos explorar 12 mistérios incríveis que desafiarão suas crenças e imaginação, convidando-o a repensar o que considera como realidade. Nosso primeiro destino nos leva a um lago remoto na Sibéria, onde as águas possuem uma coloração assustadoramente vermelha. Este fenômeno despertou a curiosidade tanto de cientistas quanto dos habitantes locais. Os pesquisadores, munidos de equipamentos avançados, especulam que bactérias extremófilas possam ser a causa dessa coloração incomum. Em contrapartida, os moradores da região acreditam que o lago está amaldiçoado, contando histórias de desaparecimentos misteriosos nas proximidades e evitando suas margens a qualquer custo. Será que as águas vermelhas são um mero capricho da natureza ou o testemunho de forças sobrenaturais? A resposta permanece no fundo deste lago enigmático. Do clima gélido da Sibéria, viajamos às florestas e campos tropicais da Costa Rica, onde esferas de pedras gigantescas estão espalhadas, aparentemente ao acaso. Arqueólogos escavam e estudam essas impressionantes formações, buscando entender sua função e significado. Enquanto alguns estimam que as esferas possam pertencer a civilizações antigas, sua precisão geométrica e a falta de registros históricos continuam a intrigar os estudiosos. Alguns acreditam que as esferas se alinham com constelações ou têm um significado espiritual profundo. Contudo, ninguém sabe ao certo por que ou como, há tanto tempo, essas esferas foram criadas com tamanha perfeição. Nossa próxima etapa nos leva à ilha de Pohnpei, no Pacífico Sul, onde repousa a cidade submersa de Namadol, frequentemente chamada de Atlântida do Pacífico. Erguida sobre uma lagoa, sua origem está envolta em mistério. Apesar dos esforços dos arqueólogos para compreender quem construiu Namadol e por quê, faltam registros históricos claros sobre seus criadores ou as razões de seu abandono. Lendas locais falam de rituais místicos e poderes além da compreensão humana. No deserto do Saara, algo inexplicável acontece. Lá, ecoa um som misterioso conhecido como a melodia do deserto. Pesquisadores instalaram equipamentos de som na tentativa de capturar a origem dessas notas flutuantes. Debatendo se são causadas pelo vento ou se provêm do subsolo. Entretanto, para os habitantes do deserto, esses sons são sagrados, representando uma conexão espiritual com seus ancestrais. Enquanto o sol se põe sobre as dunas, a melodia persiste, intrigando viajantes e cientistas com seu charme eterno. Esses são apenas alguns dos mistérios que aguardam aqueles dispostos a investigar mais profundamente. Nosso próximo mistério acontece desde o século XIX. Os viajantes relatam ver luzes flutuantes no deserto de Marfa, no Texas. Algumas explicações científicas sugerem que são reflexos de faróis ou gases do solo, mas não há consenso. Moradores acreditam que as luzes são guardiões espirituais ou mensagens do além. Até hoje, as luzes de Marfa permanecem um espetáculo inexplicável. O manuscrito de Voynich em uma biblioteca silenciosa, jaz um livro antigo, envolto em um mistério que persiste há séculos. Conhecido como o manuscrito de Voynich, suas páginas estão repletas de textos que ninguém jamais conseguiu decifrar. Acompanhados de ilustrações de plantas que não se assemelham a nada conhecido pela ciência. Especialistas modernos têm dedicado incontáveis horas a tentar desvendar os segredos desse enigma literário, utilizando todos os meios tecnológicos disponíveis. Ainda assim, a linguagem permanece um código indecifrável, as plantas continuam a desafiar a identificação e o propósito do manuscrito torna-se cada vez mais elusivo. Existem numerosas teorias sobre as origens do manuscrito. Alguns o veem como um compêndio de conhecimentos alquímicos ocultos, enquanto outros suspeitam que não passa de uma farsa elaborada. No cerrar das capas do manuscrito, as questões não respondidas persistem, alimentando a especulação e a curiosidade.
O Vale da Morte e as Pedras Móveis em um dos lugares mais inóspitos do planeta, o Vale da Morte na Califórnia, pedras maciças parecem desafiar a lógica, deixando trilhas visíveis no solo, como se tivessem se movido sozinhas. Este fenômeno intrigante tem atraído tanto entusiastas quanto cientistas, todos desesperados por uma resposta satisfatória. Estudos recentes, munidos de câmeras e sensores, sugerem que uma delicada dança entre o gelo formado à noite e o sopro dos ventos durante o dia pode ser responsável por mover as pedras. No entanto, o mistério do movimento persiste, levando muitos a procurar respostas além do método científico. Lendas locais falam de forças sobrenaturais perturbadoras e entidades místicas que brincam às escondidas nesse deserto imenso. Um time-lapse revela a viagem sutil das pedras ao longo de dias, revelando um espetáculo natural que desafia explicações simples e continua a provocar pensamentos e discussões apaixonadas. A Ilha das Bonecas no México. Nos canais de Xochimilco, perto da cidade do México, existe uma ilha que provoca arrepios com seu espetáculo grotesco e fascinante. Conhecida como a Ilha das Bonecas, sua estranha presença é marcada por bonecas dispostas em árvores, algumas mutiladas e desgastadas pelo tempo. Localmente se conta a história de Julian Santana, zelador do lugar, que teria começado a colecionar e pendurar bonecas para apaziguar o espírito de uma menina que, segundo se diz, teria se afogado nas águas próximas. Alimentando essa narrativa, Julian passaria o restante de seus dias acrescentando mais bonecas, alegando que a presença do espírito nunca o abandonou. Entre as árvores, em noites escuras e sombrias, visitantes relatam ouvir vozes murmurantes e ver movimentos furtivos. Desde 2011, filhos misteriosos semelhantes a trombetas têm sido ouvidos em várias partes do mundo. Alguns especialistas acreditam que os filhos provêm de placas tectônicas ou do espaço, mas nenhuma teoria foi comprovada. Para alguns, essas trombetas são sinais divinos de que o apocalipse está próximo. Realidade científica ou aviso sobrenatural? As trombetas do apocalipse são um enigma global. Na pequena aldeia de Jatinga, localizada no nordeste da Índia, o silêncio da noite é interrompido por um fenômeno perturbador. Centenas de pássaros mergulham do céu, como se impulsionados por uma força invisível. Essa cena impressionante e triste se repete anualmente, intrigando cientistas e fascinando turistas. Pesquisadores chegam, equipados com câmeras infravermelhas e drones, tentando capturar evidências que expliquem o incompreensível. Algumas teorias sugerem que uma conjugação específica de condições climáticas deixa os pássaros desorientados, mas nenhum consenso foi alcançado. Enquanto isso, para os moradores locais, o evento é atribuído a forças espirituais ou a uma maldição ancestral, levando-os a realizar rituais na esperança de afastar os maus espíritos. Apesar dos esforços para desvendar esse mistério, a queda dos pássaros continua a ser um enigma. Nas águas profundas ao largo da costa do Japão, jazem as enigmáticas estruturas submersas de Yonaguni. Descobertas por um mergulhador na década de 80, essas formações parecem desafiar nossa compreensão tradicional da história. Arqueólogos e geólogos debatem acaloradamente: seriam estas criações obra de uma civilização desconhecida, ou apenas formações naturais moldadas pelas correntes marinhas ao longo de milênios? Mergulhadores exploram as imensas construções de pedra. Se forem artificiais, essas estruturas seriam testemunhas de uma engenharia monumental, uma obra de grandiosidade criada por mãos humanas muito antes do que acreditamos possível. No árido deserto da Namíbia, emerge a cidade fantasma de Kolmanskop, engolida lentamente pelas dunas. Fundada em meio à corrida pelos diamantes no início do século XX, Kolmanskop floresceu rapidamente. A cidade vibrava com mansões opulentas, hospitais modernos e até um requintado teatro. No entanto, conforme os depósitos de diamantes se esgotaram, os habitantes partiram em busca de novas promessas. Agora, as ruas estão desertas, as casas estão meio soterradas pela areia incansável que se infiltra em portas e janelas. Kolmanskop se tornou um museu ao ar livre, atraindo turistas que procuram um vislumbre daquela prosperidade efêmera.
É um testemunho da fugacidade dos tesouros da Terra, um lembrete de que riquezas podem desaparecer tão rápido quanto surgem. Ao juntar cada um desses mistérios intrigantes, relembramos como o mundo é um vasto reservatório de histórias inexplicáveis e fenômenos surpreendentes. O que realmente acontece em Jatinga? Quem construiu ou moldou as estruturas de Yonaguni? Por que Kolmanskop se tornou uma relíquia empoeirada? Enquanto observamos os fios dessas histórias, muitos outros segredos esperam para serem desvendados. E você, qual mistério acredita que guarda a chave para novas revelações? Deixe seu like se achou o conteúdo interessante, compartilhe com amigos que apreciem um bom mistério, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para mais aventuras através dos enigmas que nosso mundo tem a oferecer. Até o próximo mistério.